Como um problema simples, responder no WhatsApp o dia inteiro se tornou um SaaS que fatura mais de R$200 mil por mês. Eu começou o ano faturando 100 mil, né? E não fechar o ano faturando ali mais de 200 mil. Afonso vivia o dia inteiro no celular sem conseguir escalar o seu negócio. Até que ele percebeu, não precisava programar. Ele precisava criar uma solução. De cada teoria não vai resolver nada. Tem que tirar da cabeça e ir para a prática. A partir desse insight, tudo mudou. Ele transformou uma dor real em um produto que ajuda milhares de negócios pelo Brasil. E a gente resolve a dor de muitos empresários que é. No vídeo de hoje, você vai ver a história deles até chegarem nesse resultado. E vamos para o que importa. Para começar, se apresentem aí para a galera, a empresa que vocês criaram e quem vocês são. Meu nome é Afonso Martins, sou CEO do Zap Responder e fundador. Hoje, a nossa ferramenta é uma ferramenta de automação do WhatsApp com inteligência artificial. O Instagram, a Messenger e o WhatsApp. E a gente resolve a dor de muitos empresários que é ajudar a aumentar as vendas. Então, hoje, a Yala veio para auxiliar essa questão e com a inteligência artificial muito mais humana hoje e com muito melhor aumentar a venda dos clientes. Muito prazer, galera. Eu sou o Diego, eu sou o CTO do Zap Responder. Ele da parte mais legal, que é a tecnologia. Mandei as coisas de tech funcionando. Como vocês começaram a Zap Responder? De onde veio a ideia disso tudo, de criar um SaaS? Surgiu a partir de uma dor. Comecei com uma afiliado, acho que a maioria começa assim. Eu precisava escalar minhas vendas. Eu respondia pelo WhatsApp de forma manual, pelo aplicativo. Eu precisava escalar isso e atrás de uma ferramenta de um chatbot para me auxiliar, para parar nessa massa e responder nos clientes no automático. Foi onde que eu encontrei a ferramenta, comecei a utilizar, vi um grande potencial em ser dono dessa ferramenta. Então foi aonde que eu travei. Como que eu posso ser dono de uma ferramenta de automação por trás sem saber programar? Isso foi um desafio. E aí, por um período, eu não pensei nisso. E aí eu vi um anúncio no Facebook de um cara vendendo produtos de emagrecimento, falando que ele era dono de produtos de emagrecimento. Eu falei, caramba, esses caras que não tem na vida, eles só um vídeo que não entendia nada do assunto, não sabia vender. Eu falei, tá, existem pessoas que vendem produtos de emagrecimento, mas não é na área. Eu não entendo nada sobre emagrecimento, mas ele é dono de produtos. Interessante. Então eu fui pesquisar como eu poderia ser dono de uma ferramenta e pesquisando na internet, e aí eu entendi que eu tinha que ter o código-fonte. E aí eu fui atrás de entender o que é ter o código-fonte. Beleza, entendi, eu tinha que ter código-fonte. Fui atrás, fui no Mercado Livre, pesquisei código-fonte, chatbot. Encontrei um rapaz vendendo isso aí lá e comprei. Comprei esse código-fonte aí, ele me ajudou a instalar, inclusive. Eu comecei, coloquei alguns clientes para dentro aí, nessa época. Ao longo do tempo, muitas coisas foram mudando. Muitos clientes foram chegando. Como eu já sabia fazer o tráfego pago, para mim foi mais tranquilo colocar cliente por dentro de novo no Zap Responder. Na época, começou a crescer, e a gente travou um limite ali que não dá para escalar mais, porque a tecnologia não suportava a escala. E foi aonde que a gente criou do zero. Recriamos todo o sistema do zero para poder suportar a escala, para alimentar os clientes que já tinham. Daí a gente teve uma migração dos técnicos para usar a nova ferramenta. Quanto tempo levou para criar do zero e quais foram os maiores desafios? Não foi uma ideia, né, que eu tive de ter um SaaS. Foi mesmo uma necessidade. Pensei, eu posso ter dono disso aí para poder vender para mais pessoas, também ganhar dinheiro. Foi rápido, porque eu sou muito prático. Eu tenho uma ideia e já gosto de executar. Quando eu tive esse start, já fui pro Google, pesquisar o que era código-fonte, pesquisar tudo certinho. E a dificuldade que eu tive ali também foi não ter pessoas do meu lado fixa, né? Eu sempre tive um freelance aqui, outro ali, e não é a mesma coisa. Eu senti essa necessidade de ter mais pessoas por perto. Eu sempre fui um cara que sempre vendi meu produto ali como afiliado sozinho, minha esposa me ajudou bastante também. Aí veio usar o Responder também. Somente eu e ela, por um bom tempo, atendendo clientes, dando suporte, mas então eu nunca me importei tanto em ter uma equipe. Essa é a minha visão, limitada no começo. E eu entendi que eu precisava ter pessoas do meu lado para poder crescer. O sistema também não estava suportando crescer, eu também não estava conseguindo crescer sem pessoas do meu lado. Então foi aonde que veio o dinheiro. Ele me pegou no caminho e quando ele entrou, e com toda a expertise dele, ele nos ajudou bastante. Ele começou com freelance, então ele ficou em um ano, quase 2 anos com você dessa maneira. Ele nos ajudou bastante a crescer muito, né, a melhorar o produto. Ele é bem inteligente sobre esse assunto, entende muito de tecnologia. Foi aonde que eu chamei ele para ser meu sócio, porque fazia nenhum sentido ele ser meu sócio.
Tem muita gente que não se preocupa muito com isso. Eu já trabalhei com vários tipos de desenvolvedores. Eu sempre meio que tive um pouco dessa veia empreendedora, né? Querendo sempre estar criando um side project novo, alguma coisa diferente, alguma coisa que resolvesse alguma dor de alguém. E isso que o Afonso falou, né, que foi de fato o que chamou a atenção dele, é algo que eu vejo pouquíssimas pessoas fazendo, né, pouquíssimos programadores fazendo, que é se preocupar de verdade com o projeto que você está trabalhando. Muitas pessoas vão pensar, por que eu vou me dedicar nisso aqui se não tenho muito como crescer? Vou fazer aqui só o básico, né? Só o suficiente para o que eles estão pagando. Acaba que você não tem oportunidade real de estar crescendo naquele lugar. Você não tem oportunidade de estar construindo algo sólido, uma carreira sólida, um produto sólido. Então, sempre é a recomendação que eu deixo para todos os desenvolvedores que eu conheço, que, cara, dê o seu 200% em tudo que você vai fazer. E sim, você vai ser recompensado por isso, você vai ter novas oportunidades. Poderia me contar um pouquinho sobre a sua história? O que te levou a seguir mais nessa área da tecnologia? E você também imaginava que você iria trabalhar nessa área hoje em dia? Sim, eu sempre gostei muito de tecnologia desde criança mesmo. Eu comecei de uma forma que 90% dos meus aniversários que é jogando. Desde sempre eu gostei muito de jogar. Meus pais brigavam comigo, eu ficava de madrugada jogando. E aí naquela época eu comecei a me interessar por desenvolvimento de jogos. Comecei a estudar um pouco sobre Unity, foi onde eu tive o primeiro contato com JavaScript. Só que isso eu tinha 10, 12 anos. Comecei a entrar nesse mundo muito cedo. Só que muita gente escuta eu falar isso e fala, cara, eu já perdi meu time, então, né? Não posso começar agora que eu já tenho 20 e poucos anos. Só que não tem nada a ver, porque essa fase que eu passei, a minha infância, adolescência, ela foi praticamente irrelevante, porque no período que eu comecei de fato a entregar valor para o mercado com minhas habilidades de programação foi em 2018, então tem pouquíssimo tempo. Foi em 2018 que eu realmente me dediquei a desenvolvimento de produto, que é hoje o que eu amo fazer. Nessa época foi quando eu tive a minha primeira startup junto com outro sócio no mercado de long tech. A gente desenvolveu uma aplicação para o mercado jurídico e foi onde eu comecei a entender de verdade como programação funcionava dentro do mercado. Essa foi a minha trajetória, foi como eu realmente entrei no mercado de trabalho. Não consegui nenhum emprego de começo, eu comecei já de forma meio maluca, né, de começar a sua própria startup. Foi um amigo que me chamou, que era da área do direito e precisava criar uma solução para um problema muito específico. Eu não sabia nada sobre a tecnologia que a gente ia mexer. Sentei a bunda na cadeira e falei, eu vou aprender isso daqui e um dia vai sair. E saiu, a gente não deu certo, obviamente, se tivesse dado certo, eu estaria pago até hoje, mas não deu certo. Tiveram alguns problemas na parte real da dor que a gente resolvia. O produto ficou bom, ficou funcional, só que a dor parou de ser tão dolorosa, digamos assim. O nosso produto começou a ficar obsoleto. Só que eu considero que a gente conseguiu ter sucesso nesse produto. A gente conseguiu alguns feitos bem legais na época. A gente conseguiu uma parceria com a OAB aqui do DF. A gente fornecia licenças do software, que era um software desktop, com desconto para advogados que estivessem nas salas de apoio ao advogado. Tem aqui no Brasil alguns tribunais, né? A gente conseguiu algumas coisas legais, não conseguimos ganhar dinheiro para startup, mas foi uma experiência bem legal. Depois disso, eu comecei a mexer com desenvolvimento de robôs, no mercado financeiro. Aí comecei a mexer com outras linguagens de programação. E aí só depois eu comecei de fato a entrar no mercado de desenvolvimento web. Então é o que eu falo para todo mundo, cara. Não importa muito tempo que você vai começar, né? Você não precisa ter uma bagagem muito longa. Você precisa ter disciplina para você sentar a bunda na cadeira e aprender e procurar resolver alguma dor de alguém. Porque as pessoas vão pagar para resolver essa dor. Seja ela no mercado de trabalho, você trabalhando como CLT, ou você empreendendo, construindo alguma solução a alguém, né? E aí depois disso, depois dessa outra startup, aí eu fui para o mercado de trabalho. Eu entrei numa empresa que hoje é concorrente nossa, e aí fiquei lá por quase 2 anos. E eu tive muita oportunidade lá de aprender, de fato, trabalho em equipe, né? E aí depois fui para outra empresa, e aí foi quando o Afonso me chamou para ser sócio, eu saí de tudo. Então agora eu vou focar nisso aqui, que sempre foi o meu sonho pelo próprio SaaS, fazer parte realmente disso aqui. Já dávamos 150% e passei a dar uns 200%. Como que vocês conseguiram os seus primeiros clientes? O primeiro cliente foi através de tráfego pago. Eu sempre me dei bem com o tráfego pago, né? Bem no início, eu sempre percebi que o tráfego pago é a maneira de ganhar dinheiro mais rápido. O orgânico é muito bom, mas no longo prazo, né? Tem longo prazo ali. Então eu foquei mais no tráfego pago. Felizmente eu consegui meus primeiros clientes, fazendo anúncio e investindo nisso, né? Google, Facebook, YouTube.
Então foi através do tráfego pago que eu tive meus primeiros clientes. Qual foi a campanha que te surpreendeu, que você investiu uma grana ali e voltou um dinheiro considerável? Não tem uma campanha assim específica, é um conjunto de campanhas que me trouxe um certo retorno. E tem até uma coisa curiosa que eu percebo, os criativos mais básicos é os que mais convertem. Não sei se é uma regra, mas isso eu vim percebendo. Quando você pega um criativo e você pega no celular e sai falando alguma coisa, converte mais do que você pegar uma câmera profissional e gravar. Isso vai depender também de negócio. Por exemplo, qual é o anúncio que trouxe mais retorno pelo mais fácil, sabe? O mais simples, o menos enfeitado, assim dizer. Você anunciava apenas no Meta Ads ou usava outros tipos de plataforma, outras fontes de leads? Do Meta Ads, eu fui tentar algumas outras, TikTok também, quando começou, mas o mais forte hoje é Facebook e Meta, né, no geral, e Google. Conseguiriam me dizer, em média, quanto que é a receita mensal do site de vocês? Hoje está próximo de 200 mil. A gente começou o ano faturando 100 mil, né? E não fechar o ano faturando ali mais de 200 mil. A Meta está prestes a proibir os chatbots de terceiros. O que você acha sobre isso? Qual é o seu ponto de vista em relação a isso? Como que funciona esse bloqueio? Ele não afeta as pessoas que utilizam inteligência artificial para interação com seus clientes, como é a maioria dos nossos clientes usam. Qual que é a real proibição dessa regra? São empresas, por exemplo, OpenAI, Anthropic, Grok, empresas que têm inteligências artificiais que querem fornecer essa interface de comunicação via WhatsApp. Por que a Meta está fazendo isso? Porque ela quer incentivar os seus usuários a utilizarem a Meta AI, aquele recurso já integrado no WhatsApp. Ela não quer ter concorrentes nisso. Podem ficar tranquilos quanto a isso, porque não vai limitar os clientes que utilizam inteligência artificial para se comunicar com seus clientes. Está completamente seguro, não afeta essa regra, não. E olhando para o futuro, Diego e Afonso, o que vocês enxergam para o mercado de chatbots? De size, claro. O que eu vejo, e já está acontecendo, são empresas não indo mais pelo caminho tradicional de desenvolvimento de soluções, né? As empresas estão cada vez menos, pelo menos empresas brasileiras, né, que utilizam muito o WhatsApp, elas estão cada vez menos focando em soluções tradicionais, que seriam isso, né? Soluções web, soluções de aplicativos, né, que você baixa um aplicativo no seu celular. Elas estão cada vez menos indo por esse caminho e cada vez mais indo pelo caminho de oferecer essas soluções diretamente pelo WhatsApp. A gente tem um case aí no mercado muito legal. Já a Meg é um banco digital que nasceu totalmente integrado no WhatsApp. No começo eles não tinham um aplicativo. Você não conseguia baixar um aplicativo dele, uma interface, nem nada. A única interface era o WhatsApp. A barreira de entrada, a barreira de adesão mesmo dos usuários é baixíssima. Acho que todo mundo, se não for todo mundo, é quase todo mundo que tem smartphone no Brasil tem o WhatsApp instalado. Então, por que você vai hoje tentar criar algum aplicativo para fazer as pessoas baixarem o seu aplicativo para você fornecer alguma coisa lá dentro? Por que você não já constrói sua solução baseada no WhatsApp, usando inteligência artificial? E isso se aplica praticamente em todos os casos. Não consigo imaginar hoje algum cenário de alguma coisa que, cara, não é possível, realmente preciso ter um aplicativo instalado. Em alguns casos de uso, 90% dos cenários você consegue ter, pelo menos ali, vamos pensar no MVP, alguma coisa que você comece já ofertando a solução diretamente pelo WhatsApp, que você diminui a barreira de adesão ali do teu sistema drasticamente. Tem também o case do assessor, que é um assistente de finanças pessoais, totalmente integrado no WhatsApp também. Então, assim, eu acho que isso daí vai cada vez se tornar mais comum. Soluções novas serem entregues pelo WhatsApp. Eu vejo que a IA, ela chegou para ficar. Tem pessoas que construíram algo com inteligência artificial e construíram um site em cima disso aí, tem se dando muito bem. Claro, existe toda uma estruturação empresa também, uma preocupação com os seus clientes e uma dor que o seu SaaS resolve. Então, é isso que eu vejo. Eu vejo que muitos SaaS vai sair do mercado que não trabalha de forma séria, não se preocupa com os seus clientes, vão sair do mercado e vão ficar somente as empresas que se importam mesmo com o resultado do cliente final. É isso que eu vejo no futuro. É uma inteligência artificial junto com o WhatsApp oficial e que vai ser um estouro em 2026. Qual conselho vocês dariam para quem está lançando um site
mensais agora, um chatbot? Eu recomendo não ficar pensando muito. Ter uma ideia para tentar aplicar o quanto antes. Porque se você for ficar só na teoria, ou ficar pelo cálculo, no final das contas você vai ver que na sua teoria talvez vai ficar no prejuízo. Vai, pronto, você nem começou. Sendo que na prática pode ser totalmente diferente. Começa e no meio do caminho você vai ajustando a sua empresa, vai ouvindo seus clientes, vai entendendo o que de fato ajuda ele ou não, inclui novas situações, vê uma e outra. De cada teoria não vai resolver nada. Tem que tirar da cabeça e ir para a prática. A gente sempre fala da mesma para os nossos clientes, né? Não focar somente na tecnologia. Se for uma pessoa técnica que está criando um produto, isso é extremamente difícil. Eu mesmo, se deixar, eu começo a inventar moda em tudo e eu tenho que ficar me freando porque é algo que não precisa. Você começa a focar tanto em tecnologia que você nunca vai para o mercado. Você sempre vai querer aquela funcionalidade nova, você vai querer gastar mais tempo com isso. Quando na verdade o que você precisa é montar o seu produto para vender e começar com os primeiros clientes, porque eles são os que vão moldar o seu produto, pelo menos naquelas primeiras fases. Para depois, quando você atingir uma certa maturidade de projeto, você também não pode começar a ouvir todos os feedbacks de todo mundo, senão você fica maluco também e não consegue desenvolver nada. Nesse começo é extremamente importante você trazer os primeiros clientes, começar a ouvir os primeiros feedbacks, moldando o seu produto a partir disso, porque tecnologia por si só meio que não importa muito. Sempre vai existir algum indiano, alguma empresa que vai ter uma tecnologia muito superior à sua e no final das contas não é isso que importa, não é a tecnologia em si. A gente mesmo, a gente cobra uma mensalidade mais cara do que muitas outras empresas e também mais barata do que muitas outras empresas, e tem mercado para todo mundo, porque no final das contas a gente tem concorrentes que têm menos tecnologia que a gente e faturam mais que a gente, e tem o contrário também, tem cliente que tem mais tecnologia que a gente e fatura menos que a gente. Então não tem a ver com a tecnologia em si. Tudo tem a ver com como, né? Como você faz essa tecnologia chegar no teu cliente final através de um produto. Vocês têm algum tipo de case de sucesso com o cliente de vocês que teve bastante resultado? Sim, temos clientes que foi crescendo, utilizando a Responder, inclusive. Os clientes começaram a ir no plano básico, depois foi para o plano médio, plano alto, e aí foi contratando mais alguns outros clientes de dentro que hoje ele paga um ticket bem alto. Então isso demonstra que se ele gasta esse valor com a nossa ferramenta, algum resultado gera. E a gente conversa também com os nossos clientes, a gente vê o que eles dizem, ouve bastante. Além da ferramenta ajudar bastante, é ter um bom suporte, um bom atendimento, porque o cliente, no final das contas, é isso que ele quer também. Ser ouvido, se tiver algum problema, ter alguém para ajudar ele. Hoje, a gente consegue mostrar realmente para o cliente que um agente A hoje, através do Responder, talvez até 10 vezes mais barato do que contratar uma pessoa nova. O nosso objetivo não é que o cliente não tenha ninguém na equipe dele, só tenha robô. O que a gente realmente quer, a gente tem visto os clientes alcançar esse resultado, é uma otimização da sua equipe de forma que ele consiga ter trabalhos repetitivos, automatizados por uma IA, e pivotar essas pessoas para posições mais estratégicas, onde realmente é necessário um trabalho humano, onde realmente é necessário que uma pessoa analise o caso. E a gente tem uma série de cases que os clientes conseguiram chegar nesse resultado, né? Tinha equipes de 20 pessoas e reduziram para 10, as outras 10 foram para outro setor e começaram a gerar mais valor, começaram a ganhar mais dinheiro, a empresa começou a faturar mais, simplesmente por adicionar inteligência. Acho que se eu for falar um case mais relevante assim, acho que é a gente mesmo, né? Desde que a gente começou a colocar IA no nosso próprio atendimento, a gente começou a vender de noite, de madrugada, final de semana, coisa que antes a gente não tinha, porque os atendentes trabalham de segunda a sexta, das 8 às 18. Muito obrigado por terem participado, eu agradeço bastante. Foi uma ótima entrevista. Foi uma honra ter conhecido vocês.